Olá, pessoas lindas do curso de extensão de Morfologia Básica da UniOeste. Na aula de hoje, a gente vai tratar de um conceito chamado homonímia. Vejam bem, essa palavra, a gente vai dividir ela em dois radicais. Ela é composta por dois radicais. Homo, que vem do grego, que vai significar igual, semelhante, e nímia, que também vem do grego e significa nome. Então, nós temos o quê? Nomes iguais. Os homônimos, então, são termos iguais quanto à sua configuração fônica, ou seja, a pronúncia, mas se diferem no sentido. A homonímia é estudada dentro da semântica, mas também temos implicações dentro da morfologia. Para exemplificar aquilo que eu havia dito antes, então, nós temos aqui a palavra canto. A palavra canto, ela pode ser o canto, como música, o canto da sala e eu canto verbo. Então vejam, eu tenho a mesma pronúncia, a mesma configuração fônica, porém eu tenho sentidos diferentes. Claro, dentro do contexto e da frase, a gente percebe esses diferentes sentidos da palavra. Alguns autores, como Matoso Câmara Júnior, apontam que quando o contexto ele é insuficiente para explicar essa ambiguidade, ou seja, eu não consigo perceber pelo contexto se eu estou me referindo à música ou à sala ou ao verbo. Então, tende-se a eliminar um dos termos, que é o que aconteceu com alguns verbos. Por exemplo, nós temos o verbo falar e o verbo falir. Existe a conjugação em primeira pessoa do singular, eu falo, mas não existe a primeira pessoa do verbo falir. Existe, por exemplo, a primeira pessoa do singular do verbo pular, eu pulo, mas não do verbo polir. Existe a primeira pessoa do singular do verbo remar, eu remo, mas não do verbo remir. Então, essas formas foram eliminadas e aí esses verbos tornaram-se verbos defectivos. Contudo, não é sempre que a defectividade verbal é explicada pela homonímia. Nós vamos ter, dentro de homonímia, a divisão de algumas categorias. A gramática tradicional costuma distinguir os homônimos em homônimos homógrafos, homônimos homófonos e homônimos perfeitos. Então, vamos lá voltar para a etimologia das palavras. Então, a gente tem o quê? Homo, de igual, e grafo, de grafia, escrita. Então, os homônimos homógrafos são aquelas palavras que são idênticas na grafia, idênticas na escrita, mas podem apresentar diferenças na pronúncia. Os homônimos homófonos, então nós temos o que? Homo igual fono de som, de pronúncia. Então, a mesma pronúncia, mas escritas distintas. Como é o caso, por exemplo, de cela, a cela do cavalo, e cela, com C, a cela da prisão. É também o caso de concerto com C, o concerto musical, e o concerto com S. O concerto do meu carro ficou bastante caro. Também é o caso do verbo lá, tu vês o que acontece? Então, vês, verbo, e agora é a minha vez de jogar, vês, substantivo. Eu tenho exatamente a mesma pronúncia, mas eu tenho escritas diferentes, sentidos diferentes também. E temos, então, os homônimos perfeitos, que são idênticos na grafia e na pronúncia. Como é o caso de são. Por exemplo, nós temos são de sadio, nós temos são do verbo ser, eles são meus alunos, e nós temos são para indicar uma santidade. São Pedro é o responsável pelo tempo desse país. Outro exemplo de homônimos perfeitos. Pesque e pague é uma opção para quem quer curtir as férias na serra. Então, serra aqui, exatamente a mesma escrita e mesma pronúncia do próximo exemplo.
Saiba mais sobre a serra circular, para que serve, o que fazer e não fazer ao operar essa ferramenta. Então, ambos têm a mesma escrita, a mesma pronúncia, são substantivos, mas apresentam significados diferentes, certo? Para Zanotto, o verdadeiro conceito de homonímia diz respeito aos vocábulos que apresentam a mesma configuração fônica, contudo pertencem a campos semânticos distintos, não importando a grafia, como é o caso de seção com S no início e 2 S na sequência, seção com S no início e C cedilha na sequência, e seção com C no início e 2 S na sequência. Se nós tomamos como base, então, essa afirmação, a gente estaria desconsiderando os homônimos homógrafos, porque a gente só estaria considerando a mesma pronúncia, certo? Existe ainda uma discussão acerca de homonímia léxica e homonímia gramatical. Então, como os 3 casos de seção, cela com S, cela com C, coser com S e coser com Z, figurariam exemplos de homonímia léxica, ok? A homonímia gramatical, então, seria o quê? As palavras que possuem a mesma configuração fônica podem possuir o mesmo sentido, mas não necessariamente, mas elas vão ocupar funções gramaticais distintas. Existem, por exemplo, vários tempos verbais que têm a primeira e a terceira pessoa do singular indiferenciadas. Então, vamos ver. Lá no pretérito imperfeito, nós temos eu queria e ele queria. Então, vejam, é a mesma forma verbal. Ainda no pretérito imperfeito, nós temos eu falava e na terceira pessoa do singular, ele, ela falava. Quando a gente vai lá para o presente do subjuntivo, a gente tem então a primeira pessoa do singular, que eu mande, e a terceira pessoa do singular, que ele mande. Vamos agora lá para o futuro do subjuntivo. Então, se eu quiser, na terceira pessoa do singular, se ela quiser. Então, vejam que é a mesma forma verbal, coincidindo na primeira pessoa do singular com a terceira pessoa do singular. Isso também vai acontecer lá no pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu fosse, se ela fosse. Então, vejam, nós temos a mesma configuração fônica nesses verbos, inclusive o mesmo aspecto semântico, mas eles estão ocupando pessoas ali da conjugação distintas. Uma é a primeira pessoa do singular e a outra é a terceira pessoa do singular. São também exemplos de homonímia gramatical os morfemas que eles são iguais, mas eles exercem funções diferentes. Então, vamos lá ver. O O do verbo falar, né? Falo. Esse O indica desinência, número pessoal. Agora, vamos lá para a palavra livro. Eu tenho também o O, mas nesse caso já é uma vogal temática. Então, vejam que são funções diferentes. Temos lá no verbo cantar, tu cantas, então tem o S. Esse morfema ali é uma desinência número pessoal. Agora, em livros, eu também tenho S, mas aí esse S vai indicar a minha desinência de número. E temos também aquelas palavras que elas vão ocupar classes gramaticais diferentes. Então, por exemplo, o A. O A pode ser artigo definido, ele pode ser pronome pessoal e também pode ser preposição. Ainda temos o O. O O também pode ser artigo definido, pode ser pronome pessoal e pronome demonstrativo. Então, vejam, eu tenho uma mesma palavra ocupando classes gramaticais distintas, mas a mesma configuração fônica, certo? Então, eu estou ainda tratando o quê? Estamos na homonímia gramatical, exemplos de homonímia gramatical. Então, olha lá, resumindo, nós vamos ter a homonímia léxica, que são vocábulos que possuem a mesma configuração
fônica, mas tem sentidos diferentes, e nós vamos ter a homonímia gramatical, que ela também mantém a mesma configuração fônica, pode manter o mesmo sentido, mas ela vai se diferir com relação, as palavras se diferem com relação à função gramatical, certo? A gramática tradicional também vai dividir então a homonímia em quê? Homônimos homógrafos, que é o quê? Mesma grafia, mas a pronúncia pode ser diferente. Homônimos homófonos, mesma pronúncia, mas a grafia é diferente. E homônimos perfeitos, idênticos na grafia e idênticos na pronúncia. As discussões acerca de homonímia, elas são neste curso bastante produtivas para que a gente consiga compreender as classes de palavras. Então, por exemplo, as palavras que elas apresentam uma mesma configuração fônica e uma mesma escrita, mas elas vão estar em classes gramaticais distintas, ok? E agora é com vocês. No espaço de comentários desse vídeo, nós gostaríamos que vocês deixassem exemplos de homônimos. Homônimos perfeitos, homônimos homógrafos ou homônimos homófonos. Pode ser um parzinho de palavras que exemplifique essa discussão, certo? E esses comentários vão servir de presença para essa aula que vocês acabaram de assistir, ok? Interaja no espaço Moodle também, verifique se tem alguma atividade, os prazos das atividades. Bons estudos e até a próxima!